Alô, gente, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui para apresentar a palestra aqui na Casa Espírita, Sociedade Espírita Ponto de Luz, na cidade de Rolante. E hoje nós vamos trazendo aí uma palestra com o Vinícius Lousada. Vinícius Lousada, que traz essa palestra para a gente na noite de hoje, trazendo belas palavras, trazendo a informação e, é claro, trazendo sempre a palavra espírita, a palavra que nos remete aos ensinamentos de Allan Kardec. Portanto, destinação da terra, causa das misérias terrenas, é o título da palestra do Vinícius Lousada na noite de hoje. Mas antes, nós vamos trazendo nossa prece para que possamos passar boas vibrações para aqueles que estão nos ouvindo e para aqueles que estão em nosso pensamento. Neste momento, ó Pai, te pedimos a paz, a luz, a compreensão. Te pedimos a sabedoria. Te pedimos que o nosso pensamento possa, através de boas vibrações, alcançar os mais longínquos recantos do mundo, onde há pessoas neste momento que sofrem. Há pessoas neste momento que estão sem um prato de comida, sem um medicamento, sem um leito de hospital. Pessoas que estão sofrendo pela perda de um ente querido, pela pandemia ou por qualquer outro problema. Fazemos esta prece para estas pessoas. E junto com essa prece, uma pergunta: o que é que nós estamos fazendo como espíritas para auxiliar estas pessoas? Quando oramos, quando fizemos a prece, nós pedimos realmente a todos aqueles que estão necessitados e que não conhecemos, ou aqueles que estão mais próximos de nós? Se a segunda afirmativa for a que você está pensando, vamos mudar, eu, você, esta nossa vibração, e vamos vibrar por todos aqueles que estão longe da gente, que nós nunca vimos na vida, nem ouvimos falar, mas que precisa do nosso abraço, do nosso pensamento positivo e da nossa prece. Agradecemos ao Pai pelo alimento, pela casa, pelos amigos. Agradecemos ao Pai pela saúde e pedimos que olhe realmente a todos os irmãos que estão nesse momento necessitados. Com vocês, vamos trazendo o Vinícius Lousada, o Vinícius Lima Lousada, com educação e espiritualidade, destinação da casa, da terra, a nossa casa, causas das misérias terrenas, aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz, na cidade de Rolante. Olá, meus amigos, eu sou Vinícius Lousada e vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos refletir sobre as lições de Allan Kardec no capítulo 3º, onde vamos estudar o tema Destinação da Terra, causa das misérias terrenas.
Vamos nos ocupar dos itens 6 e 7. Muitos se admiram de que haja na terra tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos seres que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa que os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. No hospital, só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso. Compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como uma cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados, da prisão quando cumprimos pena, o homem deixa a Terra por mundos felizes quando está curado de suas enfermidades morais. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, sempre tem muito a nos ensinar. Este item faz uma radiografia da condição em que nos encontramos na Terra na atualidade. É bom lembrar que neste capítulo aprendemos com os nobres benfeitores da humanidade, os espíritos superiores, que a Terra é um mundo de provas e expiação. Quer dizer, é o mundo em que nós enfrentamos experiências que nos colocam à prova a inteligência, a moralidade, pela experiência do trabalho, pelos desafios que apresenta, para que possamos progredir pouco a pouco em nossa escala evolutiva. Mas também é um planeta de expiações, onde nós lidamos com a penalidade das nossas atitudes equivocadas, que não é outra coisa senão a colheita das nossas ações. E expiamos aquelas consequências dos nossos atos que foram envolvidos em escolhas sem ética, sem bom senso, desrespeitando a lei divina, prejudicando o próximo. As expiações são, então, aquela colheita obrigatória do plantio descuidado nas atitudes irrefletidas, pouco atentas ou quase nunca atentas às leis morais da vida inscritas em nossa consciência. E nós passamos muitas vezes a nos admirar que na Terra haja tanta maldade, haja tanta dificuldade, incompreensão, corrupção, falta de ética, desfaçatez, há tanta sombra
das mazelas humanas projetadas na vida de relação. Mas é preciso considerar a destinação da Terra. A finalidade da Terra é um planeta para impulsionar espíritos que nesse momento estão em condições de imperfeição, vivendo provas com vistas ao seu crescimento e expiações, objetivando os resgates individuais e coletivos. Daí que as paixões grosseiras aparecem a todo instante, porque nós somos portadores de paixões grosseiras, ou das más paixões, as paixões corrompidas no seu propósito. Paixão compreendida aqui como esse sentimento, essa emoção, que emerge do corpo para a alma, relacionado aos seus apetites, necessidades, que tem uma função divina de nos mobilizar para a vida. Mas quando se extrapola o seu princípio do necessário, se estabelece a viciação, o abuso, a escravidão dos sentidos e, portanto, o primado das más paixões. Isso extrapola da esfera íntima para a vida de relação. E vamos ver os indivíduos conduzidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pelos vícios morais. E quando olhamos esse cenário, às vezes nos colocamos a pensar: meu Deus do céu, que lugar é esse? O que será a Terra? Por que tanta maldade? Será que Deus esqueceu da gente? Não. Nós estamos aqui em processos educativos. Ainda que não repitamos as torpezas desses nossos companheiros, ainda que identifiquemos que hajam deficiências que nós não reproduzimos em nosso comportamento, alguma identidade nós temos com esse ambiente moral. E aqui precisamos estar para o nosso aprimoramento e para a colaboração no sentido do progresso coletivo. Eu destacaria também dessa passagem Allan Kardec, então, nos lembrando que não há por que estranharmos a situação material e moral da Terra, porque isso diz respeito à destinação da Terra e à natureza dos seres que habitam. Quem somos nós? Somos espíritos imperfeitos, embora perfectíveis, ou seja, vocacionados ao progresso espiritual, conquistado por esforço próprio a cada reencarnação. Mas nós somos criaturas que carregam muitas imperfeições que podem ser sintetizadas nessas duas enfermidades da alma, orgulho e egoísmo. Mas nós estamos em um processo de reeducação, de transformação. E encontramos no Espiritismo um roteiro seguro para estudarmos a nós próprios o exercício do autoconhecimento, reconhecermos as paixões que ainda dominam em nosso comportamento, para que possamos resistir às nossas más tendências e passarmos a constituir posturas virtuosas, educadas, renovadas do ponto de vista do espírito imortal. Desenvolvendo então esse processo que nós podemos chamar de espiritualização ou de autoiluminação sob as luzes do Evangelho de Jesus. Agora também, esse trecho estudado nos lembra que a humanidade não se restringe à Terra. Um dos ensinamentos dos Espíritos é que há muitas moradas na casa do Pai. E aqui nós estamos em um período transitório e não é a única morada, não é a única escola redentora. Vamos lembrar que nós temos parcas noções do que temos no cosmos e que essa infinidade diante de nós no espaço, com milhões de estrelas, planetas e outros corpos celestes, não estão aí para enfeitar nossas vistas. Segundo os Espíritos, são escolas de outros espíritos da humanidade, diríamos nós, da grande família humana, e que estão em diferentes estágios de mais ou menos materialidade.
desde os mundos primitivos aos mundos celestes. Então nós vamos perceber que nós outros estamos em um hospital, em uma casa carcerária, em uma escola, em uma experiência educativa extraordinária. E que lidamos com as mazelas que ainda carregamos e com o mal que alguns projetam do seu íntimo para os comportamentos, para que possamos, nesse entrechoque das relações, das interações, colaborarmos no progresso uns dos outros. Compreendendo bem que a Terra está numa condição de provas e expiação, que há de alçar-se à condição de regeneração, tudo isso se dá por conta da natureza dos espíritos que aqui habitam. Ou quer dizer, que a Terra reflete, na sua condição evolutiva, a evolução dos seus habitantes. E esse é um saber que nos convoca a uma corresponsabilidade ética, de que assumamos o nosso progresso espiritual de forma consciente, educando o nosso caráter, libertando-nos dos supérfluos, aprendendo a lidar com o necessário, contendo os impulsos inferiores, construindo a temperança em nosso comportamento, a autoeducação, e pouco a pouco estaremos individualmente com novos hábitos, já que, segundo Allan Kardec, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, interferindo na condição vibratória do nosso planeta Terra, na condição evolutiva daqueles e daquelas que aqui moramos. Cabe-nos, portanto, uma análise e perceber que aquilo que nós vemos como mazela, dificuldade, como limitação dos habitantes da Terra, de fato são aquisições que demandam novas aquisições no reino do Espírito, que aguardam dos indivíduos o progresso. Mas o progresso não dá saltos. O progresso é um processo que vai se dando paulatinamente entre experiências de erro e acerto, entre indivíduos e coletividades. E nós passamos, pouco a pouco, corrigindo as nossas arestas, superando a dominação do egoísmo, do orgulho, e instituindo comportamentos mais bem orientados pela ética lecionada por Jesus de Nazaré. Logo, se nós quisermos que a Terra se transforme para um mundo melhor, nós precisamos compreender que a sua destinação é essa, tornar-se um dia um mundo de regeneração. Mas por ora, somos um planeta de provas e expiação, até que não necessitarmos trafegar por uma circunstância evolutiva que traduz ainda tanto a presença do egoísmo e do orgulho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deu a chave da evolução espiritual que, compreendida adequadamente na vida pessoal, há de transformar as massas. E essa chave está na máxima: fora da caridade não há salvação. Quando nós estivermos cônscios do valor dessa máxima, do seu sentido profundo e da extensão da sua aplicação, estaremos construindo, meus irmãos, minhas irmãs, a sociedade mais feliz do futuro a partir das bases seguras do nosso próprio coração. Quando a caridade for o móvel de nossas ações, estaremos estruturando em nossa conduta
a virtude como uma constante e estabelecendo as bases na esfera da vida de inter-relação, de relações sociais orientadas pelo bem-querer, pelos direitos do próximo, pelo zelo e desejo de produzir felicidade junto aos outros corações. Estaremos mudando o nosso diapasão evolutivo. Estaremos imbuídos de melhores propósitos. Nos dedicaremos nos nossos dias a produzir o bem, a construir a paz, a atender às misérias ocultas, o sofrimento que não vai para as redes sociais, que não tem mídia. Estaremos olhando com maior empatia, colocando nos lugares uns dos outros. Viveremos na esfera privada, no trato da coisa pública, orientados por aquela regra áurea ensinada pelo Mestre da Cruz. Faça aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Nossa, se a caridade orientar as nossas relações familiares, estaremos construindo as bases seguras da sociedade evangelizada, quer dizer, plenamente consciente de que o Evangelho traduz de maneira mais cristalina as leis de Deus. Estaremos construindo uma sociedade plena de uma consciência de colaboração uns com os outros e com o Pai Celeste, premida da ideia da interdependência, onde o cuidado consigo e com os outros repercute na rede da vida, permitindo com que evoluamos convivendo com as diferenças, crescendo e entre nos apoiando uns aos outros. Quando a caridade, por fim, for a diretriz ética que há de orientar o conjunto de leis que regem a nossa vida e inspirar os processos educativos, orientar todas as ações humanas, nós estaremos em outro patamar de evolução. Estaremos vivendo as alegrias que advêm de uma experiência regenerativa, onde estejamos sempre atentos à vontade de fazer o bem, de não julgar o próximo e de perdoarmos quantas vezes necessário for, porque a caridade é tudo isso, é perdão, é indulgência, é benevolência. É essa vontade de promover felicidade, bem-estar, fé e esperança para com aqueles que convivem mais diretamente conosco, como também com os outros que aguardam a nossa contribuição, além do nosso círculo circunscrito das relações pessoais. Desde já, exercitando a caridade, estaremos experimentando o futuro de uma família universal bem estruturada, bem compreendida, nutrida pelo mais profundo amor, pelo mais acendrado respeito, pelo desejo, enfim, de crescermos juntos, unidos, superando o que tem ainda de resquício das nossas sombras interiores e preocupados em colaborar com a paz para além dos nossos próprios limites. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe a todos e a todas. Muita paz.
E assim, gente, nós tivemos o Vinícius Lima Lousada, Destinação da Terra, Causas das Misérias Terrenas. Vamos para a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, e com ele nós enxergamos a luz divina do nosso guia e mestre Jesus, nosso amigo, pegando em sua mão, indo em cada repartição da nossa casa, do nosso lar, da casa do nosso amigo, da casa daquele que não tem casa, da casa daquele que não tem teto, da casa daquele que não tem morada. Vamos com ele para os que têm fome, mas não só fome física, mas fome espiritual. Vamos ajudar aqueles que precisam com um agasalho, com um abraço, com uma palavra amiga. Lembrando que a Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante está sempre com as suas portas virtuais abertas para abraçar cada um de vocês. E que nós agradecemos a equipe espiritual que está presente junto com a gente, ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor da casa, e a cada um que, assistindo ou não esta palestra, receba a nossa vibração. Um grande abraço e quarta que vem voltamos com mais um tema. Obrigado.